Glória a Deus. Paz, oração e união a todos os nossos amados e queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma noite no programa da Juventude e Restauração. E para contextualizar, nós estamos aqui na cidade de Porto Alegre, que é a sede do Ministério Restauração, a sede internacional do Ministério Restauração. E estou aqui, o irmão Tiago Machado, e também está comigo o irmão Marcos Leonardo. A paz do Senhor, irmão Marcos Leonardo. Paz do Senhor, irmão Tiago, paz do Senhor a todos os irmãos que já estão videologados conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o programa da Juventude e Restauração, né, a nossa juventude que tem como superintendente o pastor Adriano de Sidônio, né? Nós fazemos parte do Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. E hoje nós, que estamos aqui representando a Juventude e Restauração, nós somos da juventude aqui da sede internacional, né? Eu e o irmão Marcos fazemos parte da juventude da sede internacional, que tem como líder, né, o nosso líder é o irmão Bruno Beltrame, né? E nós estamos aqui hoje juntamente com os irmãos para adorar a Deus, para meditar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, né? Desde já gostaria de agradecer muito ao irmão Marcos. Nós tínhamos uma escala diferente, né, irmão Marcos? O irmão Marcos já esteve ontem aqui conosco, já esteve ontem no programa, apresentando o programa. Hoje ele não estava escalado, a escala era diferente, mas alguns dos irmãos que estavam escalados tiveram alguns problemas, né, algumas dificuldades pessoais que inviabilizaram eles de estar aqui. E eu entrei em contato com o irmão Marcos de última hora, né? Falei com ele agora à noite, pedi: irmão Marcos, me socorre, né? Não pode me ajudar? Vamos meditar um pouco a respeito da palavra de Deus juntos. E ele prontamente se colocou à disposição, né? Então gostaria de agradecer ao irmão Marcos pela disponibilidade. Glória a Deus. Agora são 10 horas e 14 minutos, segundo o horário aqui de Brasília. Sabemos que tem muitos irmãos que nos assistem, inclusive de fora do Brasil. Então, né, agora são 10 e 14 p.m. pelo horário americano, né? 10 e 14, 22 e 14, né? E nós estamos aqui adorando a Deus, glorificando a Deus por essa oportunidade. Você que pode, deixe o seu like, né? Deixe o seu comentário e participe da programação. Nós temos aqui já temos aqui Duda Rodrigues, Paz, Oração e União. Temos aqui irmã Pamela Severo, glórias a Deus. Irmão Jonas, irmã Tamara Castanho, lá de Estrela. Jane Jardim, temos o irmão Ezequiel Pinheiro, Raquel Melo Dias, Leiliane Cardoso, glória a Deus, irmã Leiliane é lá do Espírito Santo, de Jaguaré. Eu já estive em Jaguaré, no Espírito Santo, uma bênção a igreja lá. Também aqui a irmã Raquel de Torres, também pela misericórdia de Deus já estive lá na igreja em Torres. Glória a Deus por essa unidade, glória a Deus por todos os irmãos que estão juntamente conosco, ligados na programação. Glória a Deus. Irmão Marcos Leonardo, vamos então fazer uma leitura da palavra de Deus. Irmãos, eu estava estudando com o irmão Marcos Leonardo agora à noite essa palavra que nós vamos estudar, né? O que nós queremos estudar nesta noite juntamente com os irmãos? O processo de tomada de decisão baseado nos exemplos de Abraão e de Ló. Então nós queremos avaliar, nós queremos analisar aqui os passos que Abraão, né, então, e Ló, eles deram para tomada de decisões. Nós queremos fazer uma comparação também entre as decisões que Abraão tomou, né, no início da sua jornada com Deus e também das decisões que Ló tomou. Então esse é o tema do nosso programa, o processo de decisão, né, de Abraão e de
Ló. Glória a seu Deus. sobrinho. Glória a Deus. Irmãos, então nós queremos começar lendo a Bíblia e hoje nós começamos o programa cedo, né? Às vezes a gente acaba, por conta do culto, que termina um pouco mais tarde, às vezes nós começamos em torno de 10h20, 10h30, e hoje nós conseguimos começar mais perto das 10 horas, e nós então queremos aproveitar para ler a palavra de Deus. Nós vamos ler uma série de capítulos e versículos do livro de Gênesis, e se você puder acompanhar conosco, será uma bênção. Nós vamos começar lendo o livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1. Eu vou ler um versículo e o irmão Marcos, ele vai ler outro versículo. Então nós vamos começar no versículo 1 e depois nós vamos ler o versículo do versículo 10 ao versículo 20 do capítulo 12. Então, vamos lá. Ora, o Senhor disse, livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Os egípcios quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão. Então, deixando-te, convida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e viva a minha alma por amor de ti. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma-te e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E fez... Agora vamos para o versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e aí armando as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque, irmão Tiago, porque toda esta terra que vês, hei
hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então os contará também a tua descendência. Capítulo 14, versículo 1. E aconteceu nos dias de Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Golim. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Versículo 11 do capítulo 14. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Versículo 15. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Agora nós vamos ler o capítulo 18 de Gênesis, para encerrar esta história tremenda que nós vamos estar estudando. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então agora nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1, e agora o versículo 2. E levantou os seus olhos, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? 20. 20. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Versículo 23. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Disse mais Abrão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40? Disse mais: ora, se não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Glória a Deus. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Agora nós vamos ler a última fase dessa história que nós queremos estudar,
quando Ló então recebe os anjos lá em Sodoma. Gênesis capítulo 19 e versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa dos vossos servos, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto aos moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos, ou para que os abusemos, em outra versão. Versículo 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou dá-las, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. 11. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens nessa cidade, faze-os sair deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros que estavam para casar com suas filhas e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Versículo 16. Como, porém, se demorasse, pagaram-lhe os homens pela mão a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui uma série de versículos que conta toda a história de Abraão e de Ló, como que eles tomaram decisões acertadas e não acertadas ao longo da vida, ao longo da trajetória. E nós queremos estudar aqui nesta noite, né, este processo de decisão, esse processo de tomada de decisão que Ló e que Abraão tiveram, né? Então, deixe já o seu like, seu comentário, né? Nós vamos estar também orando ao final da programação. Nós temos aqui pedidos de oração. Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando. Temos aqui a irmã Franciele Porto dos Santos, da área Canguçu. Deus abençoe. Temos a irmã Paola Cruz, paz do Senhor. Que Deus abençoe também. Temos aqui Caveli Novaes. Que Deus abençoe. Irmã Tamara Castanho pede oração pela sua saúde. Nós vamos estar orando também pela saúde da irmã Tamara Castanho. Glória a Deus. Irmã Esther Escola, que Deus abençoe. Joel Oliveira, de Osório, que Deus abençoe nosso irmão. Danilo Lopes, Deus abençoe irmão Danilo. Irmão Pedro Wolff, glória a Deus, Deus abençoe.
e também a irmã Cálita Helena, de Portugal. Que Deus abençoe a serva do Senhor. Meus irmãos, então, seguindo aqui no estudo que nós nos propusemos, nós vemos que Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, e Deus chama Abraão para ir a uma terra que ele não conhecia. Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus faz um convite para Abraão, dele sair do conforto, irmão Marcos Leonardo, dele sair da segurança da sua família, dos seus parentes, para ele ir para uma terra desconhecida, para uma terra que ele não sabia qual seria essa terra e que seria uma terra distante da sua família. E é interessante nós entendermos, irmão Marcos, que naqueles dias em que Abraão recebeu este convite do Senhor, era totalmente diferente dos nossos dias. Porque nos nossos dias, né, quem que tem a responsabilidade de prover os itens básicos, né, para um cidadão? O Estado. Estado. Exatamente. Então, quem que provê a saúde? Estado. No caso do Brasil, o Estado. Quem provê a segurança? O Estado. O Estado. Quem, né, provê a infraestrutura, a logística, né, as estradas? O Estado. O Estado. Glória a Deus. Então veja, irmãos, que toda a estrutura básica de segurança, de saúde, hoje, né, no Brasil, por exemplo, é responsabilidade do Estado. E nos países do mundo inteiro, a segurança é responsabilidade do Estado. Mas agora, o que acontece? Né? O que acontece? Naqueles dias, não existia esse Estado que nós conhecemos hoje. Então, quem que provia a segurança? Quem que provia lá a saúde? Quem que provia a logística? Né? Eram as famílias. As famílias. Os clãs. Exatamente. Exatamente, irmão Marcos. Então, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, não era apenas sair do meio daqueles que ele amava. Não era simplesmente sair, irmão Marcos Leonardo, do meio daqueles que da família que Abraão amava. Não era só isso. Era sair do meio daquele clã que protegia Abraão. Sair de toda uma infraestrutura, sair de todo um ambiente mais seguro. Então, naqueles dias, né, o que era mais seguro? Era eu andar sozinho ou eu andar com a minha família? Era eu andar com a minha família. Porque a minha família tinha mais pessoas, tinha mais estrutura, mais condições de defesa, mais condições mais mão de obra, né, para trabalho, mais mão de obra para caça, mais mão de obra para pesca, mais mão de obra para agricultura, mais mão de obra para pecuária, mais mão de obra, né, especializada, por exemplo, pessoas que tivessem mais conhecimentos nas ervas, nos remédios que tinham disponível na época. Então, toda aquela estrutura que Abraão tinha por estar com a família dele, agora Deus estava chamando ele a abandonar isso. Então, o peso para Abraão não foi simplesmente o peso da separação dos seus entes queridos, mas também foi a separação, irmão Marcos, da estrutura que ele tinha. Da segurança que ele tinha. Exatamente. Se o irmão quiser interromper, fazer algum comentário, irmão, fica à vontade. Glória a Deus. Então veja, irmãos, Deus chama Abraão para uma decisão muito mais difícil do que se hoje Deus chegasse para nós, na nossa família, e dissesse: sai da tua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque hoje, né, para a terra que nós formos, digamos que Deus me chama aqui de Porto Alegre, me leva lá para o Rio de Janeiro, ou me leva lá para o Amazonas, né? Mas lá também nós temos policiais, lá também nós temos hospitais públicos, lá também nós temos estradas, nós temos ferrovias, nós temos uma série de infraestruturas que são garantidas pelo Estado. Mas naqueles dias não era assim. Naqueles dias quem era responsável pela segurança eram os próprios
as pessoas, as famílias. Então Abraão estava abrindo mão de muita coisa quando ele saiu da sua casa, da sua parentela, mas ele saiu. Abraão saiu mediante uma revelação de Deus. Mas agora Abraão, ele sai da sua casa, da sua parentela, mediante uma revelação de Deus, e ele chega na terra aonde Deus havia chamado ele para estar. Abraão chega aonde Deus queria que ele estivesse. Só que, irmão Marcos Leonardo, quando ele chega lá, com o que ele se depara? Com fome. Fome. Porque, na verdade, Tiago, mesmo com tudo aquilo, né, que o irmão comentou, que era uma situação muito difícil para Abraão, abrir mão da segurança, abrir mão daquilo que era mais cômodo ficar dentro da sua família. Porque, assim como o Tiago comentou, ali ele já tinha tudo. Aí ele tinha comida, ele tinha conforto, aí ele tinha uma família. Mas Deus, ele também disse, olha, tu vai ir para uma terra que eu vou te mostrar. Deus, em nenhum momento, ele apontou para onde Abraão deveria ir. Ele disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. E essa terra onde Deus estava guiando Abraão, ele se depara com isso. Se depara com a fome. Se depara com a fome. Então, o que nós entendemos, irmãos? O que nós entendemos diante desta palavra? Nós entendemos que mesmo que nós estejamos no centro da vontade de Deus, mesmo que nós tenhamos renunciado à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, dentro daquele plano que Deus nos chamou para viver, existem tribulações, existem dificuldades. Então, dentro de um projeto estabelecido por Deus, existem dificuldades. Então, Deus dirige um obreiro a ir para um determinado local como missionário. E ele chega lá, e lá tem fome às vezes. Pois é. Lá tem dificuldade às vezes, tem oposição às vezes. E isso não significa que a pessoa não está dentro de um plano de Deus, de um projeto de Deus. Dentro de um trabalho que Deus muitas vezes nos dá, existem oposições, existem dificuldades. Mas foi Deus que deu, como é que tem dificuldade? Olha, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim também, dentro de um casamento, quem sabe, que Deus estabeleceu, existem tribulações, existem batalhas também. Veja o exemplo de Adão e Eva. Deus chamou Adão, colocou Adão no jardim, criou Adão, colocou Adão no jardim, Deus criou a Eva, colocou a Eva no jardim, mas lá no jardim apareceu a serpente. Então apareceu a tribulação dentro de um casamento que nós podemos ter 100% de certeza que foi feito dentro da vontade de Deus. Porque foi Deus que criou, foi Deus que aproximou eles. Glória a Deus. Foi Deus que apresentou um ao outro. Então veja, dentro de um casamento que foi feito, que foi constituído debaixo da vontade de Deus, dentro de um trabalho que foi, que Deus dirigiu, dentro de uma obra, no âmbito espiritual que Deus dirigiu, podem surgir dificuldades. Nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele estava debaixo de uma revelação, debaixo de uma direção de Deus, mas ele passou por tribulações, ele passou por açoites, ele passou por apedrejamentos. O próprio Jesus Cristo, ele passou também por rejeição, passou por perseguição, passou por açoites, passou pela morte na cruz, e isso fazia parte de um plano, de um projeto de salvação de Deus para a humanidade. Glória a Deus. E isso fazia parte da boa vontade e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exatamente. Tudo isso que Jesus, que Paulo passou, Paulo também ele escreve, ele diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas tudo isso estava dentro da vontade de Deus. Exatamente. Esse momento de dificuldade, de crise. Exatamente, irmão Glória a Marcos. Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que Abraão, ele tomou uma decisão de confiar em Deus. E ele foi para a terra que Deus havia ordenado ele que estivesse. Mas ele chegou lá e tinha fome, tinha problema. Ou seja, dentro daquele plano, daquele projeto que Deus apresentou para Abraão, existiam coisas que Abraão não gostaria de viver. E aí o que Abraão toma a decisão? Para onde é que ele decide ir, irmão Marcos? Para o Egito. Para o Egito.
Aleluia. O que o Egito simboliza na Bíblia Sagrada? O mundo. O mundo. Então, Abraão, ele toma uma decisão lamentável de sair de um plano, de um projeto que Deus havia estabelecido, e ele decide ir para o mundo. Ele decide sair e abandonar aquele projeto que Deus havia estabelecido. Ele decide se afastar do local que Deus havia colocado ele. Que coisa! E aí, quando ele está indo no caminho, e aí que é uma coisa interessante, irmão Marcos, que Abraão, ele está indo no caminho em direção ao Egito. E ele se dá conta, eu creio, irmão Marcos, aqui a Bíblia não diz, mas eu creio, que foi o Espírito Santo, que foi Deus que mostrou para Abraão aquilo que estava por acontecer. Porque Abraão, quando ele está indo para o Egito, de repente ele se dá conta. Eu creio que Deus mostra para ele o que ia acontecer no Egito. Glória a Deus. E Abraão, então, ele pensa e ele diz, meu Deus, a minha esposa é muito bonita. Meu Deus. O faraó, o rei da terra lá, o faraó, ele vai querer tomar a minha esposa. Ele vai querer tomar a minha esposa. E aí, que coisa terrível, irmãos, que é o seguinte, eu vejo... Mas ele não pensou somente que iam tirar a esposa dele, irmão Tiago. A Bíblia diz que ele também pensou que depois de tirar a esposa iam matar ele. Ele pensou que ele pensou que iam tirar a esposa e iam matar ele, exatamente. Então, ele não estava só preocupado com Sara, ele também estava preocupado com a própria vida dele. Exatamente. Talvez esse seja um dos motivos porque ele vai fazer o que ele fez mais adiante. Exato. Então ele combina com Sara para que Sara diga que é irmã dele. Exatamente. Para ele não ser morto. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é o seguinte. O servo de Deus, a serva de Deus, ele nunca toma uma decisão errada sem que Deus o alerte. Ninguém que é servo de Deus, nenhum servo de Deus, nenhuma serva de Deus que tem comunhão com Deus, peca sem saber que está pecando. Ninguém peca sem saber que está fazendo uma coisa errada, sem saber que aquilo vai ter consequências. Por quê? Porque Deus fala. Deus mostra. Assim como Abraão, quando ele estava indo para o Egito, Abraão estava indo para o Egito, e Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele. Ó, vai perder a tua esposa. O faraó vai tomar a tua esposa. Ele não foi inconsciente. Ele não foi sem saber o que poderia acontecer. Deus orientou Abraão aquilo que iria acontecer se ele fosse para o Egito. E nós sempre, irmãos, Deus ele fala conosco. O Espírito Santo nos convence, não faz, não vai, não vê, não fala, não vai por aí, não faz isso, né? E nós, muitas vezes, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo tendo clareza que estamos tomando uma decisão errada, mesmo tendo clareza de que estamos seguindo um caminho que vai nos levar para a perdição, mesmo assim, o homem é tão terrível, a natureza humana, que o homem vai lá e toma o passo e faz aquilo que Deus está dizendo para ele não fazer. Que coisa terrível, irmão Marcos, né? Ser humano tem uma natureza humana lamentável. E tudo isso, irmão Tiago, muitas das vezes porque num olhar humano parece que é mais fácil. Exato. Parece que é mais fácil a gente tomar uma decisão da nossa cabeça. Porque, por exemplo, Abraão chegou na terra e assim que ele viu que tinha fome, ele já, eu tenho que sair daqui. Eu não posso ficar aqui. E muitas das vezes, mesmo Deus falando conosco, né, como o irmão comentou, nós pensamos, mas eu acho que não é bem assim. Talvez aquilo que é mais fácil esteja mais ao meu alcance de tomar aquela decisão. Porque se ele ficasse na terra, ele ia ter que confiar em Deus, que Deus ia prover. Era mais difícil. Na mente, na visão humana, poderia ser mais difícil. E aí ele, não, eu vou fazer o que está no meu alcance. Então, Abraão, ele toma essa decisão e ele vai para o Egito. Chega no Egito, o que acontece? Exatamente o que Deus já tinha mostrado para ele que ia acontecer. Exatamente aquilo que ele já sabia que ia acontecer, aconteceu. O faraó,
ele toma então a esposa de Abraão e leva ela para estar com ele. E aqui é terrível, irmãos. Entra uma fase terrível da vida de Abraão, porque a Bíblia mostra e nos dá a entender que essa situação se prolongou por tempos. Não foi alguma coisa de um dia, de 2 dias. Não foi uma coisa que não se consumou. Não, de forma alguma. A Bíblia diz que Abraão, ele veio a ter muitos gados, muito gado, muitos servos, muitas servas, porque Faraó dava para ele por amor de Sara. Então veja, não é uma coisa que foi de um dia ou de uma semana. Foram tempos que Abraão ficou ali. Foram tempos. Abraão ficou tempos na terra do Egito, sofrendo, sem ter comunhão, sem poder estar com a sua esposa, separado da sua esposa, e sabendo o que estava acontecendo com a sua esposa lá na casa de Faraó. Então imagina, irmãos, que coisa impensável, né? Imagina, se coloca no lugar de Abraão, né? Se coloque no lugar de Abraão, separado da sua esposa, sabendo que a sua esposa estava lá com outro homem, né? Sem poder fazer nada. Quem sabe até mesmo o Faraó convidava, né, Abraão para ir lá no palácio e ficava lá fazendo carinho lá em Sara, na frente de Abraão, e conversando e falando. E Abraão ali naquela situação. Imagina que terrível quão terrível foram esses dias que Abraão passou na terra do Egito. E lá estava com ele quem? Ló. E aí, de repente, Deus tem misericórdia de Abraão. Eu acredito que Abraão tenha orado a Deus, né? Abraão, ele conhecia Deus. Eu acredito que Abraão se humilhou. Eu acredito que Abraão pediu misericórdia para Deus. E Deus, então, age em favor de Abraão. E Deus, ele, então, se compadece de Abraão. Então, quando a serva de Deus, mesmo tendo errado, mesmo tendo falhado, sabia das consequências que teria o seu erro, sabia o que podia acontecer, mas errou. Errou, porque a natureza humana é falha, porque nós somos falhos, e a pessoa errou, se afastou, foi para o Egito, fez o que não deveria ter feito, né? Mas se arrependeu, pediu misericórdia, Deus, ele restaura. Porque Abraão, nesse momento, ele poderia muito bem dizer, eu já estou com meus jumentos, já estou com as minhas escravas, e ter deixado Sara ali. Mas eu tenho certeza, a Bíblia não fala, irmão Tiago, mas eu posso ter com certeza que Abraão caiu em si. Exato. Talvez ele viu tudo aquilo que ele perdeu por não estar na vontade de Deus. Exato. Ele viu como a esposa estava sendo tratada, como ele perdeu a esposa dele. Então, coisa triste, coisa boa que eu acredito que ele se humilhou diante de Deus. Exato. Então, aí Deus entra com a providência. Deus tira Abraão daquela situação. Deus permite que Abraão saia do Egito. E aí Deus restaura o casamento dele, restaura a família dele. Com certeza, algumas sequelas ficaram. Imagina no psicológico de Sara, no psicológico de Abraão. Certamente houve sequelas naquele relacionamento por conta daquele período que Sara esteve com o Faraó. Certamente não foi algo agradável, né? Se coloque no lugar desta família. Imagine você, o seu relacionamento nessa circunstância, nessa situação. Certamente não foi algo agradável. Então, Abraão passou por toda essa situação. Mas o que Abraão fez? Abraão nunca mais voltou para o Egito. Abraão voltou lá para sua terra. Abraão voltou para onde Deus tinha chamado ele no início. E a Bíblia nos mostra que ele nunca mais voltou para o Egito. Abraão tinha pavor do Egito, irmão Marcos. Imagina. Se alguém dissesse para Abraão, vamos lá no Egito. Não, eu não vou no Egito. Né? O Egito marcou a vida de Abraão de uma forma negativa. Abraão entendeu as consequências de tomar uma decisão sem consultar a Deus. Abraão entendeu as consequências de ir para o Egito.
de sair do centro da vontade de Deus. Abraão entendeu que era melhor ele estar, né, na igreja, na casa de Deus, na vontade de Deus, mesmo com dificuldades, do que ele sair, ele querendo resolver. Glória a Deus. Aleluia. E Abraão, então, ele volta para a terra. Só que aí surge um novo problema. A terra não tinha condições, irmão Marcos, de suprir as necessidades de Abraão e de Ló. Então, Abraão e Ló tinham muito gado, muitos animais, né? Eles tinham a necessidade de grandes extensões de terra para poder suprir toda aquela riqueza que eles tinham de animais, de criação, enfim. E eles, então, não tinha espaço mais para eles conviverem. Não tinha mais espaço para eles conviverem. Então, Abraão, ele chama Ló e ele diz: Ló, nós vamos ter de nos separar. Tu vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu vai para o norte, eu vou para o sul. Então eu vou para a direção oposta que você tomar. E aí, meus irmãos, entra uma parte triste da história. E que muitas vezes acontece conosco também. Porque, veja, Ló passou todo aquele período junto com Abraão. Ló viu quando Abraão chegou na terra prometida. Quando Deus disse para Abraão: ó, essa é a terra que eu te chamei. Ló viu que, mediante as circunstâncias que eram adversas, Abraão tomou uma decisão de sair da terra prometida, sair do lugar que Deus tinha colocado ele, e ir para o Egito. E Ló viu as consequências na vida de Abraão, lá no Egito. Ló, ele viu as consequências. Só que agora era a vez de Ló tomar decisão. Até ali, Ló não tinha tomado uma decisão. Até ali, irmão Marcos, Ló, ele estava tranquilo. A Bíblia não mostra que aconteceu nada com Ló. Pelo contrário, ele só enriqueceu. Ló não tinha sofrido consequências, porque ele não tinha tomado uma decisão. Mas agora era a hora dele tomar a decisão. Glória a Deus. E aí que entra o ponto, irmãos. Nós somos jovens. Nós vimos, né? Esse aqui é um programa de jovens. E é isso que Deus me traz aqui nesta noite para falar para você, né? Você, como jovem, quem sabe você cresceu na igreja e você viu os seus pais tomando decisões acertadas e decisões erradas. Decisões na presença de Deus que levaram para o caminho de vitória, e decisões sem a presença de Deus, sem buscar a Deus, que levaram para o caminho de derrota. Ou quem sabe não viu nos seus pais, mas viu em outros obreiros, viu em pessoas que você acompanhou ao longo da sua vida, e você viu as decisões que foram tomadas diante de uma revelação de Deus, diante de uma direção de Deus, e você viu as consequências de vitória. E você também viu decisões tomadas na carne, decisões tomadas na emoção, decisões tomadas sem buscar a Deus, e você viu as consequências de derrota, de destruição. Você já viu. Você já viu na Bíblia Sagrada, além de ver os exemplos do seu convívio, os irmãos da sua igreja, as irmãs da sua igreja, né, sua família, você também viu, você viu na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada nós vemos exemplos de decisões sendo tomadas diante de uma direção de Deus, né, mediante consagração, mediante busca de uma direção de Deus, e decisões tomadas fora da direção de Deus. E você vê as consequências na Bíblia das decisões tomadas mediante uma inspiração de Deus e as decisões tomadas sem uma inspiração de Deus, como Abraão tomou. E a mesma coisa Ló viu. Ló, assim como nós temos visto decisões acertadas na presença de Deus e decisões erradas fora da presença de Deus e as consequências disso, assim como nós temos na Bíblia Sagrada, que nos mostra esses exemplos, Ló também tinha o exemplo de Abraão. Ló viu as consequências que Abraão teve. Ló viu que quando Abraão tomou uma decisão diante da vontade de Deus, Deus honrou ele. Deus honrou Abraão.
Ló viu isso. E Ló também viu que quando Abraão tomou uma decisão pelas circunstâncias, sem consultar a Deus, Ló viu as consequências daquela decisão. Mas agora era a vez de Ló tomar a decisão. Assim como hoje, jovem, moço, moça, é a sua vez de tomar a decisão. Até aqui, quem sabe, você viu seus pais tomarem a decisão. Até aqui você viu obreiros da sua igreja, líderes, irmãos, irmãs, você viu eles tomando decisão, mas agora é a vez do jovem tomar a decisão. Do jovem decidir o curso que ele vai fazer na faculdade, do jovem decidir a profissão que ele vai seguir, do jovem decidir o casamento, a moça, o moço com quem ele vai casar, o jovem decidir o lugar onde ele vai congregar, o lugar onde ele vai morar. Quantas decisões que agora você precisa tomar. E a pergunta que Deus nos leva a fazer hoje é: como você está tomando essa decisão? Com base no quê? O que está no seu coração? O que você está buscando? A Bíblia nos mostra que Ló, o que Ló faz? Ló, a Bíblia diz que ele levanta os olhos. Abraão disse: Ló, tu precisa decidir. Ló, tu precisa tomar uma decisão. E o que Ló faz? Ló, ele diz o seguinte: ele levanta os olhos, e a Bíblia diz que ele olha, e ele diz assim: ele viu as campinas do Jordão, ele viu a terra de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ele se refere àquela terra. Eu creio que aqui a Bíblia está mostrando o pensamento de Ló. Capítulo 13 do livro de Gênesis, e versículo 10 diz assim, pode ler, irmão Marcos. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Olha só, irmãos, preste atenção, aqui é um ponto-chave dessa história. Eu peço que todos prestem atenção, pelo menos nesse ponto, que esse é um ponto-chave. Preste atenção, sempre que nós tomamos uma decisão, nós tomamos essa decisão baseado em parâmetros, baseado em algo que está no nosso coração. Vou dar um exemplo. Eu e o irmão Marcos, nós vamos sair aqui da igreja e quem sabe nós vamos no posto de gasolina que fica aqui à frente. Para quem nunca veio aqui na sede internacional do Ministério Restauração, Avenida Farrapos 312, nós estamos aqui de frente para uma avenida, de uma das mais famosas avenidas de Porto Alegre, uma avenida movimentada, a Avenida Farrapos. E do outro lado daqui da igreja tem um posto de gasolina, tem uma loja de conveniência que fica aberta 24 horas por dia ali. Então vamos dizer que nós vamos sair aqui do programa, irmão Marcos, e nós vamos ali atravessar a Avenida Farrapos e nós vamos buscar, quem sabe, uma água com gás para a gente tomar ali. Né? Vamos ficar fitness, vamos ficar light aqui. Vamos ali pegar uma água com gás. E o que acontece, irmão Marcos, quando a gente sai para atravessar a rua, vem alguns carros, né? E eu olho para aquela situação e eu entendo que não dá para atravessar. Mas o senhor entende que dá para atravessar e o senhor atravessa. Quantas vezes isso acontece? Nós estamos com alguma pessoa e vamos atravessar uma rua. E alguém atravessa e o outro fica. Já aconteceu isso com o senhor? Já. E comigo também já aconteceu muitas vezes. Agora, vamos lá. A situação era a mesma. Eram os mesmos carros vindo. Era a mesma rua. A pessoa estava do seu lado. Era, digamos assim, a mesma distância para atravessar. Mas um entendeu que dava para atravessar. O outro entendeu que não dava para atravessar. E o que é interessante, irmãos? É interessante que nós não paramos para refletir por que o Marcos atravessou e eu não. Ninguém para refletir por que um atravessou e o outro não.
Nós simplesmente tomamos uma decisão com base em parâmetros, em princípios que já estão no nosso coração, que já estão na nossa mente. Então, quem sabe o Marcos, né, ele tem uma natureza mais agressiva, né, mais de competição, mais de, né, de querer estar na frente e tal. Não, eu vou atravessar. Quem sabe, né, na influência lá dele, da familiar, né, o pai ou a mãe, ou o tio, o avô, a avó, enfim, né, tinha aquele negócio. Não, tem que arriscar. Quem não arrisca, não petisca, né? Quem não tenta, não consegue, tem que tentar, tem que se esforçar. Não sei. Tem um contexto familiar, E agora quem sabe, eu já vi alguma pessoa sendo atropelada na rua, quem sabe. Então, se tem uma série de experiências de vida, tem uma série de situações de criação, de perfil de natureza, né, de temperamento, que vai me levar a atravessar ou não a rua. Só que qual que é o ponto que eu quero trazer aqui nesta noite? É que nós muitas vezes não refletimos sobre o que nos levou a tomar uma decisão, o que estava no nosso coração, mas sempre tem algo no nosso coração. E é importante nós sabermos isso, irmãos, para que nós possamos refletir no momento da tomada de decisão. Porque muitas vezes, na hora que nós vamos tomar a decisão, nós não vamos pensar. Então, na hora que nós vamos atravessar a rua, ninguém fica refletindo, e aqui o atravessar a rua é só um exemplo para que você possa entender, né, que nós tomamos decisões baseadas em experiências, baseado naquilo que está na nossa mente, no nosso coração. Eu estou me fazendo claro, irmão Marcos? Sim. Então, o que é o ponto, irmão Marcos? O ponto é o seguinte: Ló tinha alguma coisa no seu coração. Ló já tinha algo na sua mente, algo que ele já vinha, quem sabe, alimentando. E quando surge a oportunidade, ele não pensa duas vezes, ele atravessa a rua. Ele não pensa duas vezes, ele toma uma decisão. E agora nós precisamos entender o que estava no coração de Ló, quando Ló tomou aquela decisão. A Bíblia diz, e nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10, nós vimos que quando Ló toma a decisão, a Bíblia diz que ele tomou a decisão, ele viu a terra de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia, ele faz uma comparação ali. Ele diz que aquela terra era como a terra do Egito, ou melhor, era como o jardim do Senhor, vírgula, como a terra do Egito quando se desce em Zoar. Que coisa terrível isso, irmão Marcos. Ló era aquele crente que dizia assim: Deus me revelou a vontade dele. Deus me mostrou a vontade dele. Né? Eu consegui descobrir o que é o jardim do Senhor. Eu consegui descobrir a vontade de Deus. Mas, vírgula, é como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Meu Deus. Ou seja, em primeiro lugar, irmãos, Ló, ele estava comparando os jardins do Senhor com a terra do Egito quando se entra em Zoar. O que estava, na verdade, no coração de Ló, quando ele toma a decisão, não eram os jardins do Senhor, era a terra do Egito. Glória a Deus. Ló, olha só que coisa terrível. Ló, ele tinha visto toda a destruição na família de Abraão no tempo em que eles estiveram no Egito. Mas, quando ele vai tomar uma decisão, o que ele se lembra do Egito? Da terra, dos jardins lá, que eram bonitos, lá quando se entra em Zoar. Então, Ló, na verdade, ele amava o mundo. Ló, ele amava o Egito. Ló, ele amava as coisas do mundo. E quando ele vai tomar uma decisão, aquele amor ao mundo influencia a decisão dele. E se manifesta. Meus irmãos, o que nós estamos amando?
o que nós estamos desejando? Nós estamos desejando os jardins do Senhor? Ou será que nós estamos almejando a terra do Egito, os jardins da terra do Egito? O que nós estamos buscando? Existe um ditado no mundo, um ditado popular, na verdade, Tiago, que diz que se tu quer conhecer alguma pessoa, tem que dar poder para ela. Porque quando a gente dá poder para alguma pessoa, aquela pessoa vai exercer o poder segundo as intenções que já estavam no coração dela. Exatamente. Então é por isso que muitas das vezes a gente vê que muitos jovens, quando eles se tornam adultos, quando eles ganham um pouco mais de poder financeiro, um pouco mais de responsabilidade, eles não exercem aquilo segundo a vontade de Deus. Eles não exercem aquilo segundo Deus queria que eles exercessem. Não porque o poder mudou eles, mas porque, assim como o Mon comentou, de muito tempo já estava sendo regado no coração deles algo que não era bom. E assim foi com Ló. Para Ló ter tomado essa decisão, irmão Tiago, ele não decidiu ainda na hora. Porque se ele tivesse tomado uma decisão racional, pensado no que Abraão sofreu, ele não teria escolhido, assim como ele viu ali que era parecido com a terra do Egito. Ou seja, já era algo que via de muito tempo. E quando foi dado o poder para Ló, para ele tomar uma decisão, ele só mostrou aquilo que já estava no coração dele. Exatamente. Glória a Deus. Que coisa tremenda isso aí, irmão Marcos. É exatamente isso, irmão Marcos. Então, o que Deus está falando conosco hoje, jovem, moço, moça? Você hoje tem a oportunidade de tomar uma decisão. Hoje, né? Agora, na sua juventude, você vai tomar muitas decisões que vão impactar o resto da sua vida. Você vai tomar decisões, se ainda não tomou, né, de profissão, de curso, de que vai estudar. Você vai tomar decisão de onde vai morar. Você vai tomar decisão se você vai, principalmente, se você vai servir a Deus, se não vai servir a Deus. Você vai tomar decisão de casamento. Quantas decisões que você vai tomar nesse período da sua vida, da juventude? Até aqui você teve exemplos de pessoas que tomaram decisão mediante uma revelação de Deus, mediante uma busca a Deus, em jejum, em oração, em leitura da palavra de Deus. E você viu as consequências. Consequências boas. Agora, veja, agora é a sua vez de tomar decisões. Como que você vai tomar essas decisões? Você vai tomar como Abraão tomou quando decidiu ir para o Egito? Você vai tomar como Ló tomou quando decidiu ir para Sodoma e Gomorra? Como você vai tomar essa decisão? O que reflita sobre o que está no seu coração. Veja, às vezes a gente diz, às vezes um moço, uma moça diz, Deus falou comigo, né? Eu vou casar com fulano, eu vou casar com a fulana, eu vou casar com, né, o Beltrano, né? É a vontade de Deus. Deus me revelou, é o jardim do Senhor. Mas lá no coração dele, o que tem? Tem a terra do Egito quando se entra em Zoar. A mesma coisa que Ló. Glória a Deus. Na prática, ele está olhando não para aquilo que Deus quer. Ele não está olhando para o jardim do Senhor. Ele está olhando para aquilo que os parâmetros do mundo. O que o mundo diz que é bonito. O que o mundo diz que é bom. E o que ele quer, né? E o que ele quer. A verdadeira vontade dele. Então Ló, ele queria encaixar a vontade dele com a vontade de Deus. Que coisa. Então, quando ele olha para a terra, ele diz, olha, essa terra aqui, ela é como os jardins do Senhor. É como a vontade de Deus. É como algo espiritual. É como algo bom, é algo que Deus está me dando. E também isso aqui é... Mas olha que coisa boa, que isso aqui que é como o jardim do Senhor, também é igualzinho à terra do Egito, lá que eu vi quando eu entrei com Abraão. Glória a Deus. Né? É o moço dizendo, vou casar com aquela moça. Pai, olha só, meus colegas agora vão ver. Eu com essa moça aqui bonita e tal. Agora o mundo vai conhecer e tal, não sei o quê. Vou me aparecer. Na verdade, o que está no coração dele? Não está em buscar a vontade de Deus, não está o jardim do Senhor. O que está no coração dele é o mundo. Aquilo que o mundo pode dar. Então, irmãos, agora é a hora de nós tomarmos a decisão. Como que vamos tomar? O que está no seu coração? Será que no seu coração está a terra do Egito quando se entra em Zoar? Ou será que de fato você está
com os jardins do Senhor no seu coração? O que você está buscando? Precisamos ter essa consciência. Precisamos ter esse entendimento. Agora, veja, Ló, ele tomou uma decisão errada. Só que Abraão tinha aprendido a lição, irmão Marcos. Olha aí. Abraão disse, eu não vou tomar uma decisão sem que Deus fale comigo. Ló tomou a decisão dele. Ló foi para Sodoma. Eu vou ficar aqui esperando Deus falar comigo. Para onde é que eu vou? E a Bíblia diz que logo em seguida, Deus chegou até Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 13, e versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Veja, a Bíblia diz que quando Ló, ele teve a possibilidade de tomar uma decisão, ele levantou os olhos. Ele levantou os olhos. Ele olhou. Ele, pela influência que estava no coração dele, ele não buscou a Deus. Ele levantou os olhos e tomou uma decisão. O que Abraão fez? Abraão ficou cabeça baixa, esperando Deus falar com ele. E aí Deus veio até Abraão e disse: Abraão, Ló levantou os olhos por conta, mas agora eu mando tu levantar os olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te digo, levanta os teus olhos. Abraão não olhou primeiro para depois Deus falar com ele. Ló primeiro olhou, não esperou Deus mandar ele levantar os olhos. Mas Abraão ficou ali, cabeça baixa. E Deus chegou a ele e disse: Abraão, levanta os olhos. E aí Deus diz: eu vou te dar. Então Abraão agora ele sabia: olha, eu estou diante de uma decisão, mas eu não quero mais tomar uma decisão pela circunstância. Eu que não quero mais tomar uma decisão por conta. Já tomei uma decisão, fui para o Egito, perdi a minha esposa, ficou lá na mão do faraó. Agora eu não quero mais. Eu não quero mais voltar para essa vida. Eu não quero mais voltar para essa tribulação. Eu vou ficar aqui esperando Deus falar comigo. Interessante, Mundial, que pode ter vindo, não tenho certeza, mas pode ter vindo no coração de Ló, quem sabe imaginado, mas como Abraão é bobo, ele teve a oportunidade de ficar com toda essa campina, ele teve a oportunidade de ficar com a melhor terra, e ele não quis ficar. E assim também é conosco. Muitas das vezes, Montiago, entre aspas, alguns estão passando na nossa frente e estão dizendo: olha, tu tá aí parado, olha as oportunidades que tu tá perdendo, olha ali a oportunidade que tu tinha de ficar com aquela menina, às vezes de aproveitar aquele emprego, e tu tá ali parado, esperando uma direção de Deus, esperando alguma coisa que vem de Deus. Então, eu vejo isso de forma muito clara, Montiago, e isso principalmente na área do emprego. Muitas das vezes a gente vê irmãos que ficam, quem sabe, meses desempregados e receberam a oportunidade de emprego, mas eles não tomam uma decisão sem que Deus fale com eles. E quem sabe muitos olham e dizem assim: mas tu tá aí passando dificuldade, tá aí passando luta, prova, mas eles sabem que se eles tomarem uma decisão fora da vontade de Deus, pode trazer muito mais prejuízo. Exatamente. E eu creio que era isso que estava no coração de Abraão também. Exatamente. Abraão, ele, vou ficar aqui. Baixou a cabeça e esperou. Quando Deus falou, ele agiu. Glória a Deus. Exatamente. Coisa tremenda isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora, eu também vejo, irmão Marcos, que a misericórdia de Deus é tremenda. Porque Ló, ele tomou uma decisão errada. Ele foi para a terra de Sodoma e Gomorra e agora ele está lá. E ele viu, irmão Marcos, ele teve a oportunidade agora de conviver com aqueles homens. Ele de cara, com certeza, pelo nível de iniquidade que tinha aquele povo, ele chegou e já viu. Ele chegou e já viu a miséria que tinha lá. Ele já viu o terror que era Sodoma e Gomorra. Só que agora chega um ponto, irmão Marcos. O ponto é o seguinte: quando a gente está lá e a gente se instala num lugar, para a gente sair daquele lugar é outra história.
Veja, irmãos, muitas vezes, uma vez, eu estava falando com um jovem, e quem sabe esse jovem estava na mesma situação que você está hoje. Esse jovem cresceu comigo na igreja, irmão Marcos. Ele cresceu comigo na igreja. Ele é filho de obreiros. Cresceu comigo na igreja. E ele se desviou. E chegou um momento da vida dele que ele vinha bastante na igreja. Até hoje ele não tem vindo mais tanto, mas teve um momento que ele vinha bastante na igreja. E eu perguntei para ele um dia, eu falei... quase falei o nome. Eu falei assim, fulano, né? Eu falei, fulano, o que te leva a vir na igreja? Né? Por que tu veio na igreja, mas tu não toma uma decisão? Né? Por que tu não, assim, tu acredita em Deus, né? Tu veio na igreja porque tu acredita em Deus? O que se passa no teu coração? Me explica. Por que tu não toma uma decisão de voltar para Deus? Por que mesmo assim tu vem na igreja? O que está no teu coração? O que acontece? Me explica. Pedi para ele me explicar. E ele me explicou o seguinte. Ele disse, Tiago, o que acontece é o seguinte. Eu vou em muitas festas. Eu tenho tido muito sucesso, né, na minha caminhada assim no mundo. Mas tudo que eu faço não me traz a paz que eu tenho quando eu venho na igreja. Glória a Deus. Ele me falou algumas coisas que eu não vou falar porque de repente pode identificar ele e também porque para não incentivar, né? Mas ele alcançou muito sucesso aos olhos humanos. Mas ele disse para mim, todo esse sucesso, tudo isso, eu já tô meio até que enjoando, ele falou. Só que quando eu venho na igreja eu sinto paz, eu acredito em Deus. E eu falei para ele assim, tá, mas então se tu só sente paz, a paz que tu sente, tu só sente na igreja, tu tem certeza que Deus existe, por que tu não toma uma decisão? Por que tu não vem para Jesus? Por que tu não vem para Deus? Aí ele disse assim para mim, porque é difícil, eu já tenho toda uma rotina. Eu tenho que fazer... Ele falou assim, para eu seguir a vida que eu vivo, eu não preciso fazer força. Mas se eu quiser vir para Deus, eu tenho que fazer força. Então, eu prefiro não fazer força. Entendeu? Sim. Ele disse assim, eu só não quero fazer força, então eu faço... Por mais que eu saiba que Deus existe, por mais que eu saiba que a igreja é o caminho certo, por mais que eu venha na igreja e eu sinta uma paz que eu não sinto em nenhuma festa, em nenhum lugar, mas... para eu vir e ser crente mesmo, eu tenho que fazer força. E aí eu não quero fazer força, eu vou seguir a vida. E Ló, quem sabe, ficou na mesma situação, irmão Marcos. Ló, ele chega lá, ele chega em Sodoma, ele vê toda aquela situação, ele vê o povo era perverso, o povo era iníquo, o povo era mau, era pecador. Só que agora ele estava lá, já tinha se instalado. Imagina para fazer a mudança, irmão. O senhor já fez mudança? Já. Não é tão fácil, né? Não é fácil. Eu já fiz mudança também, 2 vezes. Eu me lembro mais de uma porque a primeira... Não, fiz 3 vezes mudança. Só que das 2 últimas eu lembro, que eu já era maior, né? Eu era maior. Mas a primeira eu não lembro, eu era muito pequeno. Mas dessas 2 que eu lembro, meu Deus do céu, irmão. Trabalho. Encaixotar tudo. Bota no caminhão, leva. Depois, aí tem coisa que quebra, tem coisa que extrai, desmonta, monta. E tudo aquilo que tu botou no caminhão, tu tem que colocar pra fora na outra casa. Agora imagina, irmão Marcos, que hoje nós temos caminhão da mudança. Nós temos caixa, nós temos toda uma estrutura para fazer mudança, mas é difícil. Agora e nos dias de Ló? Aí tinha que arrumar mantimento, provisão, para levar tinha que levar comida para os animais, tinha que levar comida para as pessoas, levava dias de viagem, tinha que empacotar tudo em burro, não era botar tudo num caminhão só, era um monte de burro lá, um monte de camelo, muito mais difícil. E Ló se instalou em Sodoma e agora ele pensa assim, quem sabe, né? Eu não vou fazer mudança.
vai me dar muito trabalho, que nem aquele meu amigo que cresceu comigo na igreja e que ele me disse, olha, dá muito trabalho, eu vou ter que fazer força para vir para a igreja. Eu sei que é o melhor caminho, mas vou ter que fazer força. Não queria fazer força. Daí, irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão tremenda, que Deus ele pega e manda 5 reis. Deus manda 5 reis, irmãos, lá em Sodoma, para fazer guerra contra Sodoma. Os reis, quem sabe, estavam lá, estava tudo certo, e Deus começou a inquietar eles. Vão lá, faz guerra com Sodoma, faz guerra com Sodoma, faz guerra com Sodoma. E lá vai aqueles reis, 5 reis, e enfrentam o rei de Sodoma. E vencem o rei de Sodoma. E levam quem preso? Ló. Aí, irmãos, todo aquele trabalho de mudança que Ló ia ter que fazer, os reis fizeram para ele. Olha aí. Pegaram as coisas de Ló, empacotaram tudo, botaram tudo no caminhão da mudança e se mandaram com Ló preso. Então eu vejo, irmão Marcos, que aquela guerra, aqueles reis terem levado Ló prisioneiro, tanto Ló quanto todos os seus bens, eu vejo que foi a misericórdia de Deus para com a vida de Ló. Porque aí Abraão ficou sabendo, e Abraão foi atrás, e Abraão lutou contra aqueles reis que tinham levado Ló prisioneiro. Abraão foi com 318 homens, e Abraão lutou contra aqueles 5 reis, e Abraão venceu. Abraão venceu aqueles reis e libertou Ló. Só que agora, irmão Marcos, Ló foi liberto e estava com o caminhão da mudança, já estava tudo no caminhão. E foi uma oportunidade, eu vejo, irmãos, que foi uma oportunidade que Ló teve de tomar uma decisão diferente. Agora as coisas dele estavam tudo empacotadas, as coisas dele já estavam tudo em cima do camelo. Eles já estavam na estrada. Agora, irmãos, ele já sabia o que era Sodoma e Gomorra. Ele já sabia dos pecados daquele povo. Ele já sabia da iniquidade, ele já tinha uma ideia do que era aquele lugar. E ele podia buscar agora uma direção de Deus. Deus, já entendi, Deus, que lá não é o meu lugar. Para onde eu tenho que ir? Estava tudo pronto, estava tudo nos camelos. A mudança dele já estava toda arrumada. E o que Ló decide? Voltar para Sodoma. Ele volta para aquele lugar. Então, irmãos, eu vejo que são algumas fases do processo de decisão. Em primeiro lugar, nós temos os exemplos. Nós temos os exemplos da Bíblia. Homens, mulheres que na Bíblia tomaram decisões consultando a Deus. Nós temos Davi, nós temos os apóstolos, nós temos tantos homens de Deus que tomaram decisões consultando ao Senhor. E nenhum daqueles que tomou uma decisão consultando ao Senhor teve arrependimento por isso. Glória a Deus. Mas nós temos na Bíblia também decisões, exemplos de decisões que foram tomadas fora da vontade de Deus, sem buscar a Deus. E nós vemos também as consequências disso. Mas além do que nós vemos na Bíblia, nós temos exemplos do nosso convívio. Familiares nossos, amigos, irmãos, que tomaram decisões, irmão Marcos, fora da direção de Deus, sem buscar a Deus, e nós vimos as consequências. É verdade ou não é? Sim. E nós também temos amigos, familiares, que tomaram decisões diante de uma direção de Deus, e nós vimos as consequências boas disso. Então, agora é a nossa vez de tomar decisões. Como nós vamos tomar as decisões? Como aqueles que buscaram a Deus, ou como aqueles que não buscaram a Deus? Você sabe, você já viu as consequências na Bíblia, no seu convívio.
Como você vai tomar as decisões? Aleluia! Ló perdeu a oportunidade. A primeira oportunidade que ele tinha de não ter sofrido, olhando para as decisões que os outros tinham tomado, que Abraão tinha tomado, vendo as consequências que Abraão teve quando ele esteve no Egito. E aí é um ponto, né, irmão Marcos, que até eu estava ministrando esse estudo ontem ali no Retiro de Músicos, e o irmão Arthur, que é o líder do departamento de música aqui da sede internacional, dos jovens, ele fez um comentário que às vezes a pessoa ela diz assim, ó, não, mas comigo não vai acontecer. Quem sabe Ló, ele pensou assim, ó, Abraão foi para o Egito e se deu mal. E eu agora estou querendo ir para um lugar que é parecido com o Egito. Mas se deu problema com Abraão, comigo não vai dar. Eu sou diferente. Para mim não vai dar problema. Para mim vai dar tudo certo. Para Abraão deu problema, Abraão não buscar Deus, mas para mim vai dar certo. Para Abraão deu problema ele tomar uma decisão sem buscar a Deus, mas para mim vai dar certo. Comigo não vai dar nada. A gente nunca acha que vai ser conosco, né, Tiago? Exatamente. Mas aí, Ló vai lá, toma a decisão errada. Vai para Sodoma. E agora Deus dá a chance dele. Deus dá a chance para ele sair, para ele vir, de novo para o centro da vontade de Deus. O que ele faz? Ele toma a decisão de voltar para Sodoma. E, irmão Tiago, eu gostaria de comentar o porquê que muitas das vezes é difícil a gente consultar a Deus. Algo que essa semana eu estava meditando, e em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Veja, irmão Tiago, que essa atitude de consultar a Deus exige humilhação. Exige a gente reconhecer que nós não sabemos qual decisão tomar. Por isso que muitas das vezes a gente não consegue consultar a Deus, porque às vezes aquilo que parece estar mais fácil e que aparentemente parece que não vai ter uma grande consequência de a gente tomar uma atitude nossa, no fim causa uma grande consequência. E por isso que nós precisamos estar humilhados diante de Deus. Porque quem está humilhado diante de Deus, Deus pode falar. Deus pode dizer, meu filho, não é por esse caminho, é por lá. Porque quem acha que a sua decisão ela é muito melhor do que a de Deus, Deus não consegue entrar em contato. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo. Deus não somente ele repreende o soberbo, não, Deus resiste. Então Deus não consegue nem entrar em contato. Então é por isso que muitas das vezes a gente não consegue consultar a Deus. Por causa da soberba. E não estamos quebrantados diante de Deus. Então, eu vejo que é um ponto a gente salientar, né? Talvez seja um dos motivos, dos vários, que Ló não consultava a Deus. Que coisa tremenda, irmão Marcos. Exatamente. A pessoa ela acha que ela já tem certeza que a decisão dele é a melhor. Veja Ló, né? Sofrendo lá, passando por dificuldade, mas ele, quando teve a oportunidade, ele nem quis perguntar o que Deus queria. Exatamente. Ele voltou para o lugar que ele achava que era melhor. E quem sabe quando Ló passava algum momento de dificuldade, ele até se lembrava de Deus. Mas quando ele teve a oportunidade de com Deus receber alguma bênção, ele achou que ali estava tranquilo. Porque é muito mais fácil nós buscarmos uma direção de Deus quando as coisas estão difíceis. Agora, quando é uma decisão assim, por exemplo, de um curso, como eu estava comentando, alguma coisa que vai definir o nosso futuro, a gente pensa de forma racional. A gente não analisa o que Deus pensa, a gente analisa o mercado de trabalho. Então a gente pensa assim, eu vou escolher esse curso porque vai ter mais oportunidade de emprego. Não porque Deus quer, mas porque eu vou ter mais chance de crescer no mercado. Então, por isso que eu vejo que é importante a gente estar quebrantado diante de Deus. Exatamente, irmão Marcos. E assim, Deus teve misericórdia de Ló, deu essa chance para ele, mas ele não aproveitou. Aí, o que né, só... O tempo voa. Tempo voa. Tempo decola. Mas vamos tentar encerrar esse estudo. Antes das 11h45, vamos fazer também uma oração por todos os pedidos de oração. Muitos irmãos aqui entrando em contato conosco. Aleluia. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu comentário, deixe seu like, se possível. Temos aqui vários irmãos
né? Temos aqui o irmão Flávio Azevedo. Glória a Glória a Deus. Deus pela vida do irmão Flávio, Glória a companheiro Jesus. nosso. Temos também aqui irmão Wagner. Paz do Senhor, peço oração também para o pai de nosso pastor Anderson, aqui de Rolante, que sofreu AVC e agora está com várias complicações. O nome dele é José de Oliveira. Nós vamos orar também pelo irmão José de Oliveira, pai do pastor Anderson. Também aqui a irmã Prisca, paz do Senhor, que Deus abençoe. Ana Paula Eduardo, glória a Deus, que Deus abençoe. Luana Vitória, glória a Deus. Miriam Machado, paz, oração e união, que Deus abençoe, irmã Miriam. Sula Farias de Tubarão, que Deus abençoe. Kellen Nunes, paz, oração e união, Deus abençoe. Peço oração, está com muita dor de cabeça e angustiado, nós vamos estar orando. Wesley Monteiro, de Tefé, que Deus abençoe, irmão Wesley. Glória a Deus. Eu acredito que ele seja irmão do irmão Matheus Monteiro. Se não me engano, ele é o irmão do Matheus Monteiro, o jovem aqui da 7. Glória a Deus. Amém. Confirma aí depois, irmão Wesley. O senhor é irmão do Matheus. Glória a Deus. Mas Deus abençoe, independentemente se é ou não. Carla de Lima Ribeiro, glória a Deus, Deus abençoe. Elza Lapinski, muitos irmãos. Glória a Deus. Está tendo contato. Késia Rosa da Silva, glória a Jesus. Sandra Vergara, Berenice Correia, Deus abençoe, irmã Berenice. Iago Barcelos, glória a Deus. Iago, glória a Deus. Maria Eduarda de Criciúma, que Deus abençoe. Lucélia Farias, Alice Graboski, Jaqueline Souza, paz, oração, união, Deus na frente, nenhum jovem se perderá. Glória a Deus. É isso aí. Leiliane Cardoso já tinha mencionado. Patrícia Araújo, de Camaquã, os irmãos do interior do estado. Pastor Márcio Oliveira, foi meu pastor lá em Brasília, no Distrito Federal, que Deus abençoe, pastor Márcio. Sara dos Santos, peço oração por Tiago, Felipe e César, meus familiares, salvação e libertação. Que Deus abençoe todos os nossos amados e queridos irmãos. Logo mais nós vamos estar orando por todos esses pedidos. O irmão Marcos vai estar orando juntamente conosco. Mas então, irmãos, vamos ver se a gente consegue terminar esse estudo aqui das decisões e das misericórdias, dos sinais que Deus dá. É interessante, irmão Marcos, antes, durante e depois de nós tomarmos uma decisão, nós estarmos atentos aos sinais. Porque eu vejo que aqueles 5 reis que levaram Ló cativo foi um sinal de Deus, de que aquilo não era lugar para Ló ficar. Então, às vezes, irmãos, nós tomamos um caminho, nós tomamos uma decisão e ali começa a dar problema, começa a dar dificuldade. E aí nós precisamos entender. Nós precisamos colocar diante de Deus. Deus, será que isso é uma dificuldade que o Senhor colocou no caminho para eu vencer, para eu ter vitória? Ou será que isso aqui é um sinal do Senhor, como lá na vida de Ló? Será que isso é um sinal, né, para eu dar um passo atrás, para eu voltar, será que eu estou no lugar errado? Nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos buscar, colocar isso diante de Deus. Porque ali claramente foi uma ação da misericórdia de Deus para Ló poder sair daquele lugar. Nós vemos, irmãos, que quando o lugar era tão terrível, Sodoma era tão terrível, que quando o Senhor, quando os anjos eles foram até a casa de Abraão, Abraão disse, irmão Marcos, mas Deus, se 50 justos estiver lá, o Senhor vai destruir a cidade? Não vou. Mas se tiver 45? Não vou. Mas se tiver 30? Não vou destruir. E se tiver 20? Não vou. E se tiver 10 justos? Não vou destruir a cidade por amor dos 10 justos. Não tinha 10. Não tinha 10, irmão Marcos. Glória a Deus. Veja, só a família de Ló, que eram as suas filhas, Ló, a sua esposa, os 2 genros, já eram 6, né? Mas não tinha 10. Não tinha 10. E aí, meus irmãos, nós vemos que aí eu começo a ver assim, quando os anjos, eles chegam, os anjos vêm vindo da onde? Eles vêm vindo de onde estava Abraão. E a Bíblia diz que Ló, ele estava na porta, e Ló viu os anjos vindo. Então, o que nós entendemos? Que Ló, ele estava na porta da cidade, olhando em direção
ao lugar onde estava Abraão, na direção onde ele sabia que estava Abraão. E o que me faz entender, né? Isso me faz entender que Ló, quem sabe ele ficava ali na porta daquela cidade, sabendo onde é que eu fui me meter. O que eu estou fazendo aqui? E ele estava lá olhando para o lugar de onde ele sabia que estava Abraão. Porque os anjos, eles vinham da visita que eles tinham feito primeiro para Abraão, eles estavam vindo de lá. E Ló estava olhando para lá de forma que ele viu os anjos vindo. Quem sabe um dos motivos que levou Ló a receber os anjos na casa dele foi saber que eles estavam vindo da direção de onde ele sabia que estava Abraão. Ele pensou, quem sabe eles não vieram lá do meu tio. Quem sabe eles não passaram por lá, não podem me dar alguma informação do meu tio. Ele estava lá olhando para a direção de onde ele sabia que estava Abraão. Né? Quem sabe ele estava pensando assim, ó, pá, né? Quem sabe ele passava dias ali, horas ali, olhando lá para de onde ele sabia que estava Abraão, pensando assim, bah, se eu estivesse lá, se eu buscasse a Deus como Abraão buscou, né? Mas ele não se levantava dali e ia até Abraão, ele não se levantava dali e tomava uma decisão. Muitas vezes nós precisamos nos levantar e tomar uma decisão. Irmãos, para encerrar a história, a consequência na vida de Ló foi terrível. Né? Foi terrível. Só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que quando Ló recebeu os anjos na casa dele, a Bíblia diz que pela noite, pela madrugada, todos os homens da cidade, do mais moço ao mais velho, todos os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló. E a Bíblia diz que aqueles homens disseram para Ló assim, ó, dai-nos estes homens que estão na tua casa, para que nós abusemos deles. Então, só que olha só, irmãos, que coisa terrível. Todos os homens, do mais moço ao mais velho, cercaram a casa de Ló e pediram que Ló entregasse os anjos para que eles abusassem dos anjos. E depois nós vemos que os anjos disseram para Ló, Ló, tu tem alguém aí da tua família que tu precisa buscar para não ser consumido pelo fogo? E a Bíblia disse que Ló foi buscar os seus 2 genros. Ou seja, os futuros genros de Ló, os noivos lá das suas filhas, eles estavam no dia anterior querendo abusar dos anjos. Então, olha, irmãos, a circunstância que Ló se colocou, ele e a família dele. Ló se colocou numa circunstância em que as suas filhas estavam casando com homens ali que tinham relação tanto com homem quanto com mulher. Então, olha a consequência que há quando alguém não busca a direção de Deus, quando alguém ignora os sinais que Deus dá. Perde a família. Abraão quase perdeu a família lá no Egito, mas pediu misericórdia. E Ló não. E Ló, depois nós vamos ver que as filhas de Ló fizeram coisas terríveis. Inclusive, embebedaram ele para ter relação com ele, para ter um filho com ele. Então, o que foi isso? Foi uma consequência de uma decisão errada, de uma decisão que ele tomou sem buscar uma direção de Deus. Mas hoje, jovem, moço, moça, o nosso lema é o qual, irmão Marcos? É Deus na frente. Deus na frente. Será que você está colocando Deus na frente? Hoje é a sua vez de tomar a decisão. Naqueles dias foi a decisão de Ló. No passado, nossos pais tomaram decisões. No passado, os irmãos da igreja tomaram decisões, nós acompanhamos. E nós vimos as consequências, nós vimos as decisões da Bíblia, as consequências que tiveram daqueles que buscaram a decisão segundo a vontade de Deus, quem buscou uma decisão segundo a mente. E agora é nós que vamos tomar uma decisão. Glória a Deus. O que está no seu coração? Será que você está de fato com os jardins do Senhor
buscando o jardim do Senhor, buscando a direção de Deus com sinceridade? Ou será que lá no seu coração está a terra do Egito? Quando você foi lá com Ló, né? O que está no seu coração? As consequências estão aí. Olha as consequências para Ló de uma decisão fora da vontade de Deus. Olha a situação que estava a família dele. Que coisa terrível, irmão Marcos. E a Bíblia mostra que quando Ló começou a querer discutir com os homens lá de Sodoma, dizer, não, mas não abusa do anjo, mas eles estão sobre o meu teto e tal. Eles disseram assim, ó, tu veio para cá como estrangeiro e quer ser juiz em tudo. Quer dizer, Ló era aquele tipo que estava na igreja mundana, que estava lá no meio do mundo, querendo dizer que eles estavam errados. Mas ele estava lá no meio junto. Claro. Os homens disseram assim, tudo quer ser juiz aqui, tudo quer dar a tua opinião, tudo que tu quer dizer que a gente está errado, mas tu está aqui. Tu é estrangeiro, mas tu está aqui. Então é o tipo do crente que está lá na igreja liberal. Mas eu vou mudar isso aqui. Mas não, as pessoas não te aceitam ali. Eles disseram, tu é estrangeiro, tu não é daqui. Já fazia quantos anos que Ló estava ali naquele lugar? Mas eles diziam, tu é estrangeiro. O que tu está fazendo aqui? Quer ser juiz? Quer dizer que nós estamos errados? Tu que é o estrangeiro aqui, não nós. Nós somos daqui. Que coisa terrível, meus irmãos. Que Deus nos livre de tomar decisões erradas. Que Deus nos ajude a identificar os sinais que Ele nos dá, para que nós não nos percamos, para que nós não tenhamos as consequências que Ló teve na sua vida, na sua família. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas, vamos colocar esta palavra na presença de Deus para que nós possamos viver, para que nós possamos buscar a vontade e a direção de Deus para as nossas vidas. Mais alguns irmãos entraram em contato conosco. Andréia da Silveira Maciel, peço pela minha filha Caroline, mais um pedido de oração, irmão Marcos. Samanta Silva, glória a Deus, Deus abençoe. Samanta. Franciele Burges, paz do Senhor lá dos Estados Unidos, Deus abençoe. A filha do nosso missionário Francisco. E Helena Lemos, de Viamão, glória a Deus, Deus abençoe. Irmão Marcos. Glórias a Deus, Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença aqui nesta noite, agradecendo por esta palavra, te agradecendo, Senhor Jesus, por esta lição, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a tomarmos cada decisão, Senhor, consultando a Ti. Deus, guarda o nosso coração da soberba, guarda o nosso coração, Senhor Jesus, dos impulsos, ó Pai, da nossa própria carne. Senhor Jesus, nos ajuda a estarmos sinceros, tomando decisões segundo a Tua vontade, na Tua presença, ó Pai. Eu oro por cada pedido de oração, Senhor, que seja enfermidade, seja salvação, libertação. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos irmãos, ó Pai. Eu peço que o Teu reino se manifeste sobre a vida de cada um que esteve dialogado, cada um que esteve, Senhor Jesus, ligado nesta programação. A vida do irmão Tiago, Senhor Jesus, derrama do Teu Espírito sobre a vida da irmã Denise, todos que estão contribuindo para este trabalho, ó Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma programação. Aleluia. Agradecemos muito a todos que estiveram conosco, todos que deixaram seu like, todos que deixaram o seu comentário. Que Deus abençoe. E irmão Marcos Leonardo, para nós encerrarmos, o nosso lema é... Deus na frente. Amém. Glória a Deus. Paz, oração e união a todos os nossos irmãos.